Gálatas capítulo 2, verso 1 até o verso 10. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões, tendo como base aqui a epístola de Gálatas. Diz assim então o texto sagrado: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dado, deram-nas as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu suplico a Ti o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento Teu, para edificar a Tua igreja, que Tu me use como vaso de barro, para que a excelência seja o Senhor. Usa-me somente como instrumento, para edificar a Tua igreja. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, para que nós viéssemos entender esse texto, do verso 1 até o verso 10, é importante que nós entendamos o contexto, o capítulo anterior, assim também o que motivou Paulo a escrever essa carta à igreja dos Gálatas. Como nós já falamos, nós vemos que ali nas igrejas, ali na Galáxia, haviam sido introduzidos falsos mestres, principalmente judaizantes, que estavam ali inquietando, transtornando ali aos irmãos, ali as igrejas. O que eles faziam era praticamente de duas formas. Primeiro, eles estavam minando a autoridade do apostolado de Paulo, dizendo que Paulo ele não havia sido nomeado como apóstolo, que ele não fazia parte dos 12, e assim ele não tinha autoridade para ser apóstolo, para implantar igreja, ou até mesmo para estar edificando ali os irmãos. Então eles estavam minando, esses falsos mestres estavam minando ali a autoridade do apostolado de Paulo. Outra forma também, eles estavam mostrando que o evangelho que Paulo estava pregando, através da fé, pela graça, não era suficiente, que havia necessidade dos irmãos também se circuncidarem e guardarem a lei, algo que deveria ser feito para completar o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, que não era suficiente tão somente crer em Cristo, mas havia a necessidade de se completar o sacrifício de Cristo através da circuncisão e também guardando as regras da lei.
O propósito então de Paulo, ao escrever essa carta, era combater ali essas doutrinas, combater esses erros, combater então esses falsos mestres que haviam se introduzido ali no meio da igreja. Ele faz isso aqui no capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, onde ele mostra que na verdade ele é um apóstolo, e a autoridade dele vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele havia sido nomeado como apóstolo, não por homem algum, mas pelo próprio Deus que o instituiu como apóstolo. Ele diz aqui no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Logo na introdução, do verso 1 até o verso 5, é esta a proposta de Paulo, ele mostrar a sua autoridade apostólica, refutando então esses falsos mestres. No capítulo 1, do verso 6 ao verso 10, ele mostra que o evangelho no qual ele pregava era o verdadeiro evangelho, pelo qual toda e qualquer mensagem que fala acerca de salvação deve passar por esse crivo, que é o evangelho do qual ele pregava, e que qualquer outra pessoa que anunciasse outro evangelho, seja um apóstolo, seja um anjo, até ele mesmo, que anunciasse um outro evangelho, deveria ser considerado como maldito. Veja aqui o verso 8, capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja considerado maldito, seja anátema. E do verso 11 até o verso 24, ele mostra que o evangelho no qual ele estava pregando era o evangelho verdadeiro, e o que ocorria era que esses falsos mestres estavam deturpando o evangelho dele, e esse evangelho no qual ele recebera, ele também o recebera por revelação divina, não fora que ele aprendeu por algum outro apóstolo, ou por algum outro homem, ou pela igreja, mas ele aprendeu pela própria revelação de Deus, que deu a ele este evangelho. Ele fala aqui no verso 11, capítulo 1, verso 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, o verso 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E nos versos seguintes, até o verso 24, ele passa a trazer o seu próprio testemunho, o que aconteceu com ele antes da conversão, a sua conversão e após a sua conversão, mostrando que ele não teve contato com nenhum dos apóstolos, mas ele tinha ido para a Arábia, e pode ser que naquele período que ele recebeu, então, naqueles 3 anos que ele ficou na Arábia, que ele recebeu a própria revelação do Senhor Jesus Cristo, ao estar estudando ali o Velho Testamento. Enfim, essa é a proposta de Paulo, defender então o seu apostolado e defender o seu evangelho como sendo ele o verdadeiro e o genuíno. Essa é a proposta de Paulo. Aqui do verso 1 ao verso 10, ele continua refutando esses falsos mestres e corroborando a sua proposta, a sua mensagem, mostrando que esse é o evangelho verdadeiro e que os falsos mestres estavam inquietando a eles e fazendo com que eles saíssem da verdade do evangelho genuíno. Vamos ver aqui a partir do verso 1, o capítulo 2, dando então continuidade. Paulo, ele diz aqui no verso 1, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Esse depois aqui liga o que ele acabara de falar nos versos anteriores, né? O capítulo 1, do verso 15 ao verso 16, ele fala sobre a sua conversão. O verso 17 ele fala que foi para a Arábia e permaneceu ali durante 3 anos. E do verso 18 ele foi para Jerusalém e ficou ali 15 dias. E do verso 21 ele foi para as partes da Síria e da Cilícia, que seria ali logo para o norte. Então, depois desse seu momento, desse seu relato, que ele foi ali a Jerusalém, que ele foi ali para a Arábia, ele fala, depois dessas coisas, ele mostra então que ele voltou para Jerusalém, passados ali 14 anos.
passados então 14 anos, depois dessa primeira vez que ele tinha ido a Jerusalém, ele volta a Jerusalém, depois então de 14 anos. Ele continua dizendo no verso 1, levando também comigo a Tito. Paulo, ele leva consigo um companheiro gentil. Tito, ele era grego. O motivo de Paulo, depois de 14 anos, para que ele volte ali para Jerusalém, é para ele discutir acerca do Evangelho, essa liberdade no qual ele poderia estar pregando esse Evangelho através da graça, onde gentios eles pudessem ser aceitos pela igreja, assim também como os judeus. Essa é o motivo, essa foi a discussão dele ter ido ali para Jerusalém. Então o propósito dele levar esse gentio, levar ali um discípulo, levar Tito juntamente com ele, talvez tinha como motivo mostrar ali para os apóstolos que o poder do Evangelho também estava alcançando aos gentios, e tinha ali um testemunho vivo. O próprio Tito, sendo ele grego, havia se convertido e tornou-se ali um discípulo, tornou-se uma pessoa convertida. É um testemunho vivo do poder do Evangelho, no qual Paulo então leva com ele. Paulo estava querendo demonstrar, através da vida de Tito, o poder do Evangelho também entre os gentios. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui no verso 2 ele diz: e subi por uma revelação. O que Paulo ele quer que fique bem claro, que a ida dele para Jerusalém não foi em virtude de uma imposição por parte dos apóstolos. Ele não foi ali por ordenança em submissão aos apóstolos que estavam ali em Jerusalém, mas ele foi em virtude de uma revelação. A Bíblia não fala qual tenha sido essa revelação que ele recebeu para que ele fosse a Jerusalém. Talvez possa ter sido essa que está em Atos, capítulo 11, do verso 27 ao verso 30, onde diz: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Talvez tenha sido essa revelação que também mostrou a necessidade dele ter ido para Jerusalém. Mas enfim, a Bíblia não fala qual vem a ser verdadeiramente essa revelação. No verso 2, ele continua dizendo: e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo então, quando ele se achega diante ali dos apóstolos, os apóstolos que estavam pregando entre os judeus, ele expõe para eles o evangelho. O objetivo de Paulo expor ali para eles o evangelho não é para pedir ali uma confirmação ou uma autorização para que ele pudesse dar continuidade ao evangelho dele, visto que já fazia 14 anos que ele estava expondo esse evangelho. O propósito dele expor para ali os apóstolos é que haviam se introduzido entre os apóstolos também falsos irmãos. É o que ele diz aqui no verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Eram falsos irmãos que também se diziam mestres e estavam querendo contradizer o evangelho de Paulo. Então Paulo ele faz essa exposição para enfraquecer esses falsos irmãos que estavam querendo contrapor a Paulo, que estavam querendo ridicularizar o evangelho de Paulo, que estavam querendo dizer que o evangelho que Paulo pregava não era o evangelho verdadeiro. Paulo então ele expõe para eles, para reforçar e para menosprezar esses falsos irmãos que estavam introduzindo ali entre eles. E no verso 3 ele continua: mas nem ainda Tito, que estava comigo,
sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito, ele era um grego e, não obstante ele não ter sido circuncidado, não houve por parte dos apóstolos que estavam ali em Jerusalém um forçar para que Tito viesse a circuncidar-se. Com isso, foi uma vitória por parte de Paulo. O evangelho que ele estava pregando foi aceito, e também o companheiro de Paulo que ele levou ali também foi aceito. Então o objetivo de Paulo de estabelecer a verdade do evangelho e fazer com que tanto gentios como judeus eles fossem aceitos pela graça, através da fé na cruz de Cristo, e que todos fossem aceitos na igreja, foi então alcançado. Esse objetivo de Paulo foi alcançado. Não houve necessidade de Tito ter que circuncidar-se. Não houve uma imposição por parte dos apóstolos para que Tito viesse a se circuncidar. O verso 4, ele diz: isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Paulo, ele teve como objetivo ter ido ali em Jerusalém para traçar essa discussão entre a liberdade de se pregar o evangelho entre os gentios e uma possível recusa por parte dos apóstolos que estavam ali em Jerusalém. Mas não houve por parte dos apóstolos nenhuma imposição. O evangelho da graça ele foi aceito. Mas isso não foi fácil. Houve realmente uma discussão, houve uma luta, mas não por parte dos apóstolos, mas por parte de falsos irmãos judeus que também se introduziram no meio deles e estava querendo obrigar com que Paulo deixasse de pregar esse evangelho da graça, não somente o evangelho da graça, mas que obrigasse que eles também viessem a circuncidar e que também viessem guardar a lei. Mas isso era em virtude desses falsos irmãos que haviam ali se introduzido. E Paulo, ele mostra que não foi fácil essa discussão e esta luta. Mas mesmo diante desses falsos irmãos querendo impor isso, a vitória do evangelho, a vitória da graça, o evangelho verdadeiro, ele foi aceito. E esses falsos irmãos foram ali desmascarados e não foram aceitos pelos apóstolos. Capítulo 15 de Atos, verso 1, mostra o que esses falsos irmãos eles queriam. Atos capítulo 15, o verso 1 diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E Paulo ele mostra que essa questão de circuncidar-se, de querer guardar a lei, era uma escravidão ao judaísmo, no qual esses falsos irmãos estavam querendo impor. Olha como termina aqui o verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Paulo mostra que guardar a lei, querer se circuncidar, é uma escravidão no qual eles estavam querendo impor. E Paulo, em momento algum, ele se sujeitou a isso, e ele não se dispôs a estar debaixo desse jugo, dessa servidão imposta ali por esses falsos irmãos. No verso 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo, ele mostra que esse evangelho, pelos méritos de Cristo, foi alcançado, e ele não cedeu em nenhum momento. Travou a batalha, ele travou a discussão, ele travou ali uma luta. Esses falsos irmãos se intrometeram entre eles, e ele por nenhum momento ele cedeu. Ele não abriu mão da verdade, ele não abriu mão do evangelho verdadeiro, ele não cedeu em nenhum momento.
aos quais o verso 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Ele não abriu mão, ele não deixou que a mentira, que esses falsos irmãos pudessem fazer com que esses novos convertidos se sujeitassem à circuncisão, ou então guardar a lei, ou desmerecessem os méritos da graça do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No verso 6 ele continua: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Esses falsos irmãos, esses judaizantes que haviam introduzido ali no meio deles, eles estavam enaltecendo os apóstolos que ficavam ali em Jerusalém. E o objetivo deles enaltecerem esses apóstolos ali de Jerusalém é para menosprezar a Paulo, para fazer com que o evangelho de Paulo também fosse desprezado. E Paulo então, ele diz que não estaria se sujeitando a essas propostas feitas pelos judaizantes, por esses falsos irmãos. Paulo aqui, ele não está se opondo à autoridade dos 12 apóstolos, ele não está se opondo à autoridade apostólica deles, mas simplesmente dizendo que ele não estaria se intimidando a essa proposta feita pelos judaizantes, de querer enaltecer aos apóstolos de Jerusalém. Ele reconhecia a autoridade deles, mas não se sentia intimidado por eles. Ele não ia se sujeitar a essa imposição colocada por esses falsos mestres, querendo enaltecer aos apóstolos que estavam ali em Jerusalém, em virtude deles pregarem para os judeus. Reconhecia a autoridade dele, mas não se sentia intimidado por esses 12, pelos apóstolos ali que ficavam ali em Jerusalém. O verso 7 e o verso 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo aqui, ele mostra que tanto o evangelho dele, como também o seu apostolado, ele foi aceito ali nessa discussão pelos apóstolos que moravam em Jerusalém. O verso 7 ele coloca: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, mostrando que era o mesmo evangelho, mostrando que havia sido aceito, tanto o evangelho que ele pregava entre os gentios, como o evangelho de Pedro, que era pregado entre os judeus. Ele mostra que ele tinha a mesma autoridade dos mesmos apóstolos. Veja, Paulo ele está escrevendo para os Gálatas, no qual havia falsos irmãos introduzido ali nos Gálatas, e estava minando a autoridade apostólica de Paulo. E esses falsos irmãos ali na igreja do Gálatas também estavam minando o evangelho no qual ele pregava, mostrando que não era suficiente somente a graça e a fé do Senhor Jesus Cristo. Esse então é o motivo de Paulo, mostrar que quando ele esteve ali em Jerusalém, depois de 14 anos, quando ele voltou ali em Jerusalém, então ele discutiu ali com os apóstolos em Jerusalém, e o evangelho no qual ele pregou, ele foi aceito, assim como o apostolado no qual ele pregou, o apostolado no qual ele tinha, a autoridade apostólica que ele tinha, também foi aceito pelos irmãos. É esta a proposta dele, está defendendo o seu evangelho, está defendendo também o seu apostolado. E aqui no verso 7 e no verso 8, ele reivindica ter a mesma autoridade para pregar, assim como os outros apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 5, do verso 22 ao verso 31, Paulo ele diz: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu.
são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo então reivindica ter a mesma autoridade apostólica que os demais apóstolos. No verso 9, ele diz: e conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada. Como resultado então dessa sua ida a Jerusalém, dessa discussão acerca do evangelho da graça, no qual ele pregava entre os gentios, ser o mesmo evangelho que Pedro e os apóstolos pregava ali entre os judeus, houve essa confirmação, houve reconhecimento e houve a aceitação tanto do seu apostolado como do seu evangelho. Ele diz aqui no verso 9: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada. Ou seja, eles reconheceram que o evangelho que ele estava pregando era genuíno. O verso 9 continua: e deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé. Eles aceitaram a autoridade apostólica de Paulo, e eles aceitaram o evangelho que Paulo estava pregando, e para tanto eles lhe apertaram ali as mãos, em reconhecimento, em consideração, reconhecendo tanto a autoridade de Paulo como o seu apostolado, e lhe apertaram as mãos. O verso 9 continua: para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aqui Paulo está declarando para os Gálatas que não havia 2 evangelhos, um da circuncisão e outro da incircuncisão. O que houve aqui são direcionamentos diferentes. Paulo, ele pregava para os gentios, e Pedro, ele pregava para os judeus, mas era o mesmo evangelho, a mesma graça, a mesma fé, reconhecendo então Jesus Cristo como sacrifício para ambos os povos. Não havia 2 evangelhos, mas um único evangelho com direcionamentos diferentes. Paulo iria pregar então para os gentios, e Pedro estaria pregando para os judeus, mas ambos têm autoridade apostólica, tendo sido o mesmo evangelho, sem a necessidade de se circuncidar e sem a necessidade de guardar a lei. No verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. O sentido aqui é mostrar que Paulo, ele estava ansioso para fazer isso, desejoso para fazer isso, para estar auxiliando também os pobres. Concluindo, o que nós podemos ver aqui é que houve a ida de Paulo lá para Jerusalém, e ele encontra 2 grupos: o grupo dos apóstolos, tendo ali o evangelho no qual Pedro ele pregava para os judeus, e esses irmãos, os apóstolos, reconheceram a autoridade de Paulo e reconheceram o evangelho no qual ele pregava. E teve ali o outro grupo, que eram os falsos irmãos,
esses falsos irmãos se introduziram ali secretamente e estava querendo fazer com que Paulo ele fosse ridicularizado e ele deixasse de pregar o evangelho da graça e fizesse com que os novos convertidos circuncidassem e guardavam a lei. Eles foram refutados e não foi aceito o que eles estavam mostrando, mas o que foi aceito foi o evangelho da graça, o evangelho que Paulo pregou. E Paulo então, ao escrever para a igreja dos Gálatas, ele queria mostrar para eles que não houve alteração no evangelho, que o mesmo evangelho no qual ele pregava é o evangelho no qual os apóstolos de Jerusalém também pregavam. E se estava havendo uma mudança, se estava havendo ali uma alteração no meio da igreja, ali entre os Gálatas, não era por causa do evangelho, porque o evangelho que ele estava pregando era o mesmo evangelho, mas se estava havendo ali uma mudança, era uma mudança neles. Era a igreja que estava deixando o verdadeiro evangelho, era a igreja que estava agora buscando servir, se escravizar ali, guardando a lei, guardando assim as regras do judaísmo. Paulo então refuta eles, e mostrando que o evangelho dele é o evangelho verdadeiro, o evangelho que não muda, é o evangelho que era o mesmo pregado entre os apóstolos ali de Jerusalém. Quais as lições que nós podemos tirar aqui desse texto? A primeira lição é o seguinte: se estamos firmados na verdade, nós não devemos mudar as nossas convicções. Os irmãos da igreja dos Gálatas, eles estavam firmados na verdade, mas não obstante estarem firmados na verdade, introduziram no meio deles falsos irmãos, transtornando e inquietando a eles, e eles estavam se deixando levar por esse falso evangelho, por essa mentira que estava sendo introduzida entre eles. Algo que nós devemos estar repensando em termos das nossas convicções doutrinárias, nossas convicções acerca do nosso evangelho, nossas convicções acerca das nossas verdades bíblicas no qual nós defendemos. Se nós temos convicção que estamos na verdade, nós não devemos relativizar a Bíblia, relativizar os nossos conceitos, ou relativizar ao que nós sempre defendemos, mas devemos estar guardando as nossas convicções. Estamos sujeitos a falsos mestres, a falsos doutores se introduzirem em nosso meio e querer então alterar ou transtornar o nosso evangelho. Veja bem, se você está convicto em relação à verdade, não mude, não mude. Era isso que Paulo estava querendo falar para a igreja dos Gálatas. Eles estavam querendo mudar, eles estavam querendo deixar o evangelho verdadeiro. Paulo ele provou que o evangelho que ele pregou era o mesmo que os judeus, que os apóstolos que pregavam, os judeus que estavam em Jerusalém pregavam. Então não estava havendo uma mudança no evangelho, mas uma mudança nos irmãos. Não mude as suas convicções, se você está convicto que você está na verdade. Essa é a primeira lição que nós tiramos. A segunda lição é que a mudança tem que ocorrer em nós e não no evangelho. Mais do que nunca, nós estamos vivenciando em nossos dias igrejas que estão se adequando a essa nova proposta de cristianismo, a se deixando levar por evangelho mais fácil e querendo relativizar o pecado, relativizar os conceitos bíblicos e fazer com que o evangelho se adeque ao seu estilo de vida, e trazendo então o evangelho que se conforme às suas vontades, os seus preceitos, às suas convicções. Então o evangelho está se adequando à igreja.
Isso é o que nós não podemos deixar. Se há uma necessidade de mudança, tem que haver uma mudança por parte nossa, e não uma mudança por parte da doutrina ou por parte do Evangelho. Somos nós que devemos que aceitar as mudanças em nossas vidas, e não nós querermos mudar o Evangelho. É esse o resumo, essa a proposta, é isso que Paulo ele quer trazer aqui nesses 10 versículos, mostrando que o Evangelho que ele pregou é o Evangelho verdadeiro, é o mesmo Evangelho que estava sendo pregado ali em Jerusalém, o mesmo Evangelho que estava sendo defendido pelos apóstolos de Jerusalém. E esse Evangelho, em nenhum momento ele cedeu ou ele deixou de pregar. E ele então fala para a igreja dos Gálatas, que se há necessidade de mudança, que eles que mudem, mas não o Evangelho deveria se adequar a eles. Vamos orar. Ó Senhor, damos graças, porque o Senhor nos ensina verdades, e pelas tuas verdades nós queremos firmar, ó Pai, as nossas convicções, o nosso estilo de vida e o nosso cristianismo. Nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, que nós não venhamos querer que as doutrinas se adequem ao nosso estilo de vida, ao nosso comportamento, mas que nós venhamos, ó Pai, nos adequar a esse Evangelho, pois ele é o Evangelho verdadeiro, e que nós venhamos, ó Pai, que nos buscar, ó Pai, que nos adequar à verdade, aos princípios da Tua Palavra. Nos ajuda a nos santificarmos conforme a Tua Palavra, a sermos transformados de glória em glória conforme a Tua Palavra. Eu oro assim em nome de Jesus, amém.